Prezados amigos, eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Fabrício Braga, que é da Casa de Saúde de São José, do Laboratório de Performance Humana, e nós vamos conversar um pouquinho sobre estratificação de morte súbita naqueles pacientes que fazem exercícios competitivos. Dr. Fabrício Braga, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. Prazer. Nós temos uma questão que aflige muito mais o profissional, né, que vai nos consultórios, o clínico, o cardiologista, que é aquele paciente que está assintomático e que deseja fazer exercícios físicos competitivos. Como a gente deve abordar esse paciente? Que tipo de complementação laboratorial a gente deve fazer nesse paciente? Bom, em primeiro lugar, deixar claro que a morte súbita durante a prática esportiva são eventos muito raros, né? Muito raros, mas midiáticos, né? Por isso que a gente vai lembrar sempre muito deles, muito mais do que toneladas de pacientes que morreram sem fazer atividade física e sucumbiram às custas do sedentarismo. Então, isso é muito importante ter em mente, que a gente está tentando prever eventos que são muito raros. Então, em geral, a gente vai fazer exames, muitas vezes tem que tomar muito cuidado para não fazer exames desnecessários e criar barreiras à prática do exercício, né? Os eventos esportivos, hoje que aumentaram muito nas corridas de 5, 10, meia maratona, eventualmente até maratona, elas são muito boas metas para manter as pessoas focadas, pessoas que a princípio não tinham muita vontade de fazer exercício, na prática do exercício físico e fazer com que o exercício seja incorporado como uma prática regular na vida delas. Então, diante de uma pessoa muito jovem que quer fazer atividade física, se essa atividade física, se ele nunca fez e se ele não tem comorbidade, sobretudo diabetes, nem história familiar de morte súbita, precisa de muito pouca coisa, um eletrocardiograma e uma anamnese bem feita. Se a gente avança na idade ou ganha comorbidades, ou seja, pessoas mais velhas, homens acima de 40 anos e mulheres acima de 45, 50 anos, ou se eu começo a agregar história familiar de morte súbita e fatores de risco de doença aterosclerótica, porque nessa faixa etária é a prevalência maior de morte súbita às custas de eventos coronarianos, aí sim a gente precisa de alguma avaliação de um teste provocativo, mas tendo muito cuidado na interpretação desse teste, porque ainda assim o valor preditivo positivo desses testes, ou seja, a chance de alguém ter efetivamente doença diante de um teste positivo é baixo. Então, ter muito criterioso na hora da solicitação desses exames, não mais do que isso. Doutor Fabrício Braga, uma segunda pergunta que eu tenho é já não mais no exercício físico competitivo, e sim no paciente pós doença cardíaca, pós uma doença cardiovascular em geral, efetivamente um infarto, derrame ou doenças cardiovasculares. Eu queria que você trouxesse para a gente a importância do exercício físico nesse subgrupo de pacientes e quando nós devemos iniciar essa prática. O mais rápido possível, sobretudo ainda dentro da fase hospitalar, na fase de reabilitação 1, dentro da fase hospitalar, é um engano muito comum. A gente vê as pessoas, não, meu médico pediu para esperar 30 dias depois da minha angioplastia, depois da minha alta hospitalar, para fazer atividade física. Há uma perda de resultado no que diz respeito à sobrevida se você toma essa decisão. Então, assim, o quanto antes, né, se o evento foi não complicado, né, o quanto antes, uma semana, se porventura o paciente fez um procedimento pelo acesso do membro inferior, uma angioplastia pela perna, como a gente costuma dizer, esperar basicamente o risco de eventos hemorrágicos relacionados à perna e logo em seguida começar a reabilitá-lo. Isso é muito importante. Quanto mais doente, mais benefício a gente tem da atividade física, né? E que isso fique muito claro, porque a gente tem, assim, é improvável num bom hospital o paciente sair sem a sua receita contendo todos os medicamentos que ele precisa tomar, mas ainda é muito comum, mesmo nas melhores instituições, que as pessoas saiam do hospital, infelizmente, sem a recomendação de tornar a atividade física parte integrante do seu tratamento. Exercício como remédio, é isso que a gente precisa. Doutor Fabrício, muito obrigado por conversar conosco, muito obrigado por trazer essas importantes sugestões para o cardiologista, para o clínico, para a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigado.